precisamos conversar, analisar, refletir, entender e nos posicionarmos com respeito à profunda, assustadora e inaceitável desigualdade no Brasil e no mundo, manifesta pela crise da saúde geral por causa da pandemia. É disso que nós trataremos neste nosso bilhete profético. De boas-vindas, abraços críticos e fraternos. É evidente que, no momento circunstancial de uma tragédia, com tempestades, como secas, como enchentes, e agora com a pandemia, a desigualdade jorra e salta em nossa cara. É evidente. É o que ocorre agora. Professores e professoras de todo o país, notadamente da rede pública, tanto municipal quanto estadual, identificam a evasão enorme de alunos e alunas, porque no ensino à distância, online, grande parte deles e delas não tem sequer um aparelho celular para acessar as aulas, e quando tem, são aparelhos inferiores e não dispõem de internet, de Wi-Fi. O presidente Alberto Fernandes, da Argentina, num discurso ao G20, declarou que a desigualdade se amplia e se agiganta no mundo. A desigualdade científica, a desigualdade tecnológica, do tipo que acabei de falar com referência ao ensino. E do ponto de vista econômico, ela também é catastrófica. Só que o presidente Alberto Fernandes tem uma postura política justa e se dispõe, juntamente com todo o seu governo, ministérios, Congresso Nacional, Judiciário, a atender aos contaminados, às contaminadas na Argentina. E já começou a articular vacinas para que o povo todo as receba gratuitamente, sendo obrigados todos os argentinos se vacinar. A revista Time, numa matéria longa, mostra a desigualdade de tal forma em que alguns países pobres, ou muitos países pobres, vacinarão apenas 20% das suas populações. Enquanto isto, países ricos, ditos desenvolvidos, vacinarão 2, 3 e até 6 vezes a sua população. Esta marca da desigualdade é escandalosa, porque de um lado populações não receberão nenhuma dose por falta de recursos, por falta de iniciativas governamentais, por falta de sustentação econômica, enquanto que outras populações têm o privilégio de receber até 6 vacinações repetidas, doses de vacinas, como por exemplo é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, de vários países do mercado comum europeu. Está aí a desigualdade. Desigualdade que não é um discurso indignado como o meu. A desigualdade que é objetiva.
a desigualdade que acontece na mortalidade de milhões de pessoas no mundo que não precisariam morrer se a situação econômica fosse outra, se houvesse menos desigualdade, um pouco mais de igualdade, um pouco mais de equidade, um pouco mais de justiça econômica, um pouco mais de respeito às pessoas. A desigualdade que se manifesta agora no aumento da mortalidade de crianças atingidas pelo coronavírus. A desigualdade que se manifesta, como eu disse ontem no bilhete profético, na insuportabilidade da saúde pública, que não tem mais espaços para atender as pessoas, acumulando-as e matando-as, todas amontoadas umas sobre as outras. A desigualdade só não escandaliza aos insensíveis, só não escandaliza aos apocalípticos que estão rindo, achando que Jesus vem agora, que é a marca da segunda vinda e que Jesus virá e eles estão felizes com isso. Eu diria infelizes, alienados, porcos espirituais que não se sensibilizam e não tomam postura de luta contra a desigualdade, que não é caída do inferno e nem é designada por divindade alguma, é injustiça mesmo, é coisa humana mesmo, é coisa criada pelo sistema capitalista. A desigualdade talvez não escandalize as pessoas que gostam de festas, as pessoas que não estão nem aí para o sofrimento dos outros e que não estão nem aí para elas mesmas se protegerem e protegerem aos seus amigos, seus familiares, as pessoas que dizem amar. Mas para as pessoas conscientes, para as pessoas que têm uma consciência crítica, que têm uma consciência de que é preciso mudar as condições, as relações econômicas dos povos, que é preciso mudar as relações econômicas no Brasil, que vem sofrendo desde o golpe, e já vinha sofrendo antes com uma certa defasagem, com penetração neoliberal, é preciso que nós tomemos uma posição de unidade. Nós temos que reverter esse quadro. Não é possível que ricos tenham tudo à sua disposição, tanto os países quanto dentro dos países pobres, como o nosso, por exemplo, os ricos tenham chance de se vacinar N vezes, até indo a outros países que já vacinam, porque tem dinheiro para passagens, tem dinheiro para hotéis, tem dinheiro para tudo o que quiserem. Isto não é justo, isto é inaceitável, enquanto nossos irmãos e as nossas irmãs morrem contaminados, abandonados sozinhos, uma agonia sem fim, desamparados com equipamentos de respiração ou até sem equipamentos, sem tempo de chegar a UTIs e atendimentos emergenciais. Isso é inaceitável, isso é indigno, isto incomoda, isso perturba, isso deve nos chamar à unidade, isso não deve nos chamar à rebeldia organizada, isso deve nos chamar a uma postura que realmente nos coloque na linha de frente para mudarmos essa situação. Ora, se a desigualdade é criada por um sistema econômico que não serve mais, é necessário que nós extingamos esse sistema econômico, destruamos o sistema econômico, transformemos essa estrutura econômica que não serve mais para atender a maioria do povo, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, a maioria da população, e a substituamos por uma outra. Isto dá trabalho. Isso exigirá de nós consciência, isso exigirá de nós dedicação, isso exigirá de nós ativismo, isso exigirá de nós militância, isso exigirá de nós ética ativa diante dessa situação. Mas não há outro caminho. Digamos que passe a situação, passe a pandemia, com milhões de mortos. Nós corremos os riscos de perder milhões de vidas no Brasil. Logo em seguida virá outra. E o sistema injusto matará mais vezes, e mais pessoas, e mais pessoas. Portanto, é o sistema que não serve. É o sistema que tem que ser substituído. O sistema capitalista com esta atividade neoliberal que nos destrói a todos tem que ser substituído.